O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no Sermão da Montanha, no qual Jesus ele sobe a montanha, no mesmo lugar onde Moisés recebeu a lei, não para anular a lei, mas para dar a plena interpretação da lei. E você pode perceber que a lei fica até mais rigorosa com Jesus. É muito mais rigoroso perdoar do que se vingar. Dizem que numa aldeia haviam 2 homens, chamados um Eliseu e o outro Mael. Eliseu tinha fama de ser justo e pacífico, ao passo que Mael era impetuoso, orgulhoso, impulsivo. Um dia Mael acusou injustamente Eliseu de roubo. Eliseu foi humilhado, envergonhado diante de toda a aldeia, e ele foi para casa, muita raiva, um desejo de vingança no coração. Lá ele orou a Deus, adormeceu e teve um sonho. O anjo disse para ele: Eliseu, a vingança é como um carvão em brasa. Antes de ser jogado no inimigo, ele queima as mãos de quem a joga. Daí Eliseu acordou e ignorou e foi se vingar de Mael do jeito que todo mundo se vinga, com o chicote da língua. Começou a espalhar mentiras e verdades sobre ele, envenenar as pessoas contra ele, e deu certo. Pouco tempo, Mael caiu na desgraça. Só que aconteceu algo inesperado. A mesma aldeia que julgou Mael passou agora a desconfiar de Eliseu. Se ele foi capaz de fazer isso com Mael, imagino que ele poderia fazer conosco. Eu não conto mais da minha vida para ele. A mesma brasa que queima o outro, queima as mãos daquele que joga. Jesus está com esse forisma, que é, na verdade, um gênero literário da Bíblia, do qual, com frases curtas, você explica conceitos e mandamentos. Ele está dizendo que, para nós que somos discípulos de Jesus, a paz e a concórdia está sempre em primeiro lugar. Mas, Padre, e a justiça? Provérbios, no capítulo 20, versículo 22, dirá: não digas vingar-me-ei do mal, espera no Senhor. Ele é o justo juiz. Nós não temos capacidade, na maioria das vezes, de fazer justiça, porque nós fazemos justiça com o espírito de vingança. A raiz da vingança é um coração ferido. A injustiça causa em nós uma ferida emocional. Uma ferida emocional que vai parar no coração, que é o lugar onde Jesus diz que é a sede das impurezas, do homicídio, do pecado. Por isso, a vingança é o encontro de 2 corações feridos, de 2 chamas
que explodem uma contra a outra. É daí que surgem as guerras, guerras familiares, guerras entre nações, é daí. Jesus está dizendo para nós, hoje, assumirmos na nossa vida, para aqueles que querem ser santos, para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, porque ser discípulo de Jesus requer uma postura radical, é radicalidade, isso é radical. Às vezes, quando as pessoas vêm aqui e trazem para nós, da Canção Nova, problemas familiares, problemas na paróquia, nós temos um princípio de vida na Canção Nova chamado viver reconciliado. Eu não vou tomar partido da sua briga. Eu vou te levar a colocar em prática o Evangelho. E o Evangelho diz, olha, vai lá no seu pároco, vai lá no seu pai, na sua mãe, no seu tio, vai lá, se reconcilia com ele, perdoa ele. Ah, padre, mas ele fez. Já pensou se Jesus fosse, se Deus fosse nos tratar conforme merecem as nossas faltas? Já pensou se a justiça de Deus fosse cair na nossa cabeça? Mas toda vez que nós nos ajoelhamos para confessar, Jesus do alto da cruz diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele absolve os nossos pecados com o seu próprio sangue. Nós não temos o direito de fazer o contrário. Toda Santa Missa nós rezamos, perdoai a quem nos tem ofendido, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas perdoamos mesmo? Perdoamos de verdade? Ou a gente usa o chicote da língua para se vingar das pessoas? Toda vez que você toca nesse assunto, toca nessa mágoa, falando dessa pessoa que te ofendeu, você coloca o dedo na própria ferida e abre mais. Você não deixa cicatrizar a ferida, você está sempre relembrando, mas você não relembra com a mente, você relembra com a língua da vingança, falando para o outro, ó, fulano fez isso comigo, toma cuidado. Para ser discípulo de Jesus é radical. A justiça vem de Deus, e se nós tivermos que fazer justiça, precisa ser movido pela caridade. Você, pai e mãe, às vezes precisa corrigir o seu filho, para que ele entenda o conceito de certo, errado, justo e injusto. Ele bateu na irmãzinha, você vai ter que corrigir ele. Às vezes você que gerencia alguma coisa na empresa, você vai ter que corrigir o outro que é submisso a você. A correção precisa ter como base a caridade e o amor. Você vai corrigir, mas não com vingança, mas com caridade. Esse é o caminho do discípulo de Jesus. Por isso, toda vez que você for falar, toda vez que você for corrigir, toda vez que você tiver que tomar uma atitude, questione o seu coração, isso que eu estou falando é vingança? Jesus faria desse jeito? Então que nós possamos, a partir desse evangelho, rever o nosso coração, a nossa postura diante das injustiças que fazem contra nós. Fazem injustiças contra nós. O mundo dirá, se vinga, pague o mal com o mal. Você pode fazer isso, mas você não pode dizer que é discípulo de Jesus, se age dessa forma. Tanto você quanto eu, Padre Felipe. Ou nós seguimos o Mestre em tudo, ou não seguimos o Mestre. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.